Olá, santo domingo para você, nesse dia do Senhor, hoje dia de participarmos da Santa Missa. Não deixe de ir para a missa por hipótese alguma, não faça nenhuma desculpa, vá se encontrar com aquele que é o Senhor da tua vida, o Senhor de todos nós, Ele que é Deus, Ele que quer estar bem próximo, estar junto de nós, por isso não faça nenhuma desculpa para não participar da Santa Missa. Hoje é domingo, o dia do Senhor. Vamos para mais uma partilha do Evangelho do dia. Hoje o Evangelho está em Marcos, no capítulo 5, versículo do 21 ao 43. Que possamos juntos ouvir essa palavra. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele, e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Ouvindo, quando viu Jesus, caiu aos seus pés e pediu com insistência: Minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se no meio da multidão, perguntou: Quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: Estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas: Quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo que o havia acontecido, veio, caiu aos seus pés, caiu aos pés de Jesus e tocou-lhe toda e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: Filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: Tua filha morreu. Por que ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: Não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: Por que esta confusão e esse choro? A criança não morreu, mas ela está dormindo.
Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina, e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talita cum, que quer dizer: menina, levanta-te. Ela levantou-se e imediatamente, ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos, e todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo, e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Eu acredito que quando nós ouvimos uma palavra dessa, que nos encoraja, que nos faz refletir mais para pensar na fé e clamar a Jesus que nos aumente a nossa fé, vem uma explosão de alegria dentro do nosso coração. Porque aqui o relato da história dessas 2 pessoas, uma criança de 12 anos e uma mulher que há 12 anos sofria com a sua enfermidade. Uma tinha apenas 12 anos e tinha morrido, e a outra que sofria há 12 anos. Há uma semelhança aí em relação ao tempo. 12 anos que essa criança apenas tinha, imagine só, na flor da idade. E o pai dessa criança, que é chefe da sinagoga, é o responsável pelo lugar onde se faz a leitura da palavra de Deus, o lugar do ensinamento. Ele nesse momento se vê numa situação de muita dor no seu coração, está perdendo a sua filha. Mas ele lembra daquele que pode reverter essa situação, que é Jesus. E ele vai ao encontro daquele que pode resolver. Ele não só apenas lembra, mas ele vai ao encontro daquele que pode resolver a sua situação. E numa situação que está a sua filha, somente Deus para poder reverter essa situação. Quantas vezes em nossas vidas nós temos situações que não tem como reverter, somente Deus pode refazer. E aí há necessidade de que a gente peça ao Senhor que possa intervir, ver aquela situação. Foi isso que Jairo fez, foi até a Jesus, porque ele sabia, ele tinha certeza de que Jesus podia ressuscitar a sua filha. E aí ele vai e com um gesto de entrega, com um gesto de fé, com um gesto de piedade, de que ele está necessitado, precisando completamente do Senhor Jesus, de Deus, ele cai de joelhos aos pés de Jesus. Coisas que muitas vezes na nossa vida nós não fazemos, nós só apenas queremos que o Senhor nos atenda, mas humilhar o nosso coração, renunciar às coisas que são ruins do nosso coração, muitas vezes a gente não quer, a gente só quer que Deus nos atenda, mas na maioria das vezes somos desobedientes a Deus, não escutamos o que Ele fala, e quando alguém fala para nós, a gente não dá ouvido, mas quando necessitamos, queremos que Deus nos atenda, que Deus, ele venha e tem que atender logo, porque se não atender é porque Deus esqueceu de mim. Mas será que não foi você que esqueceu de Deus? Que a gente não possa pedir ao Senhor só quando nós necessitamos, mas que
a todos os dias nós possamos estar nos colocando diante do Senhor. Se precisamos, que possamos pedir, se não precisamos, que possamos agradecer, mas que nós possamos colocar o nosso coração sempre se humilhando diante da presença daquele que tudo pode na nossa vida. Assim como Jairo fez, foi e se colocou-se na presença de Jesus, prostou-se e disse: a minha filhinha está morrendo, vem e põe a mão sobre ela, que ela será curada. E Jesus, a palavra vai dizer que ele acompanhou Jairo e foi até a casa de Jairo para curar a filha de Jairo. Nesse momento que Jesus está indo para a casa de Jairo, uma grande multidão o seguia, e uma mulher que sofria há 12 anos, uma mulher que tinha na sua enfermidade o tempo de vida da filha de Jairo. E ali ela diz para ela mesma, no seu interior, tenha a convicção dentro do seu coração, dentro de si, de que se ela tocar em Jesus, ela será curada. E aí ela se aproxima, se eu ao menos tocar na roupa de Jesus. E é o que ela faz. Vai, toca em Jesus. E ao tocar em Jesus, pela sua fé, ela sente-se que foi curada. E Jesus sente uma força saindo dele. E naquela multidão Jesus pergunta: quem me tocou? E os discípulos dizem: são tantas pessoas, Senhor, como é que a gente vai saber quem te tocou? E a mulher com medo, mas ela diz para Jesus: foi eu que te toquei. Porque Jesus quer completar essa cura nessa mulher. Além dela ser tocada e ser curada dessa hemorragia, porque a palavra diz que ela sofria 12 anos, já tinha gastado o que não tinha, já tinha gastado tudo que tinha, e o que ela gastava não curava, porque diz a palavra aqui que quanto mais ela gastava, mais ela ficava pior da sua doença. Mas ela foi ao encontro daquele que poderia curar ela sem cobrar nada. É isso que Jesus faz com cada um de nós quando nós pedimos com fé. Ele nos cura e ele vai dizer para ela: vai que tua fé te curou, a tua fé te salvou. E essa mulher sai curada, essa mulher sai tendo um encontro com Jesus. E é importante saber aqui que ela não conhecia Jesus, apenas ouvia falar de Jesus. Mas quando ela teve essa determinação, esse propósito de tocar em Jesus, ela foi curada. Aqui nós podemos ver, essa mulher que tocou em Jesus foi curada. E Jesus que vai e continua a sua viagem, porque ele está a caminho para ressuscitar a filha de Jairo. E indo no caminho já vem mensageiros dizer: não incomodas mais o mestre, porque a tua filha já morreu. E aí já Jesus escuta a conversa, mas continua. Chegando lá, Jesus afasta deles todas essas pessoas que muitas vezes não ajudam, mas que atrapalham. Jesus tirou todo mundo de dentro da casa. Ficou só os pais da criança e 3 discípulos seus: Pedro, João e Tiago. E aí foram até a menina. Jesus tocou nela e a menina ressuscitou. Muitas vezes na nossa vida nós achamos que há impossível, que não tem como reverter essa situação, mas para Jesus o que é impossível pode se tornar possível. Basta a gente crer, nos colocar diante dele. Assim como Jairo se prostou-se, colocando-se assim diante do Senhor, se entregando e clamando ao Senhor, que nós possamos também fazer isso na nossa necessidade, colocar o nosso coração diante de Jesus, se prostrando
diante dele, colocando aquilo que necessitamos com fé. E essa mulher não teve barreiras para que ela chegasse até Jesus e tocasse nele e fosse curada. Que o Senhor possa abrir a nossa vida, nossa alma, nosso espírito a acreditar e ter fé. Alguns aqui zombavam de Jesus, quando Jesus dizia que a menina apenas estava dormindo, mas Jesus sabia de que ela realmente tinha morrido, mas ia fazer o milagre de ressuscitar. Santo domingo para você, que Deus te abençoe nesse domingo. Que a tua fé não seja abalada, mas a tua fé seja sempre fortificada em Jesus. Que nós possamos ter esse dia na bênção e na graça do Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Virgem Santíssima, Imaculada. Amém.